sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança esteja sempre com cada um de vocês, fortalecendo e dando ânimo para a nossa caminhada de fé. A vida dos santos, a luta deles, o empenho deles, a coragem deles, nos traz esperança também, né, Frei? Sim, nos inspiram nas nossas lutas, as nossas batalhas. O que eles fizeram, a gente pode também tentar fazer. Talvez você passe por alguma dificuldade em sua vida e de repente olha e diz: como que eu preciso resolver? Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar? O que eu preciso fazer? Algum santo pode ter passado por algo muito parecido e você, inspirando-se no que ele fez, você consegue também realizar grandes proezas. Muitos deles escreveram, outros alguém escreveu sobre. Basta você pesquisar e procurar na vida deles o que fazer em certas situações da vida. Que bonito. Santos na nossa vida, na minha, na sua, na nossa vida, é a inspiração para o grupo Corações Ardentes nesses últimos tempos, nesse mês de novembro, vendo alguns. São muitos. Ah, por que vocês escolheram esse? Não sei, Frei, eu fui olhando lá. O Espírito Santo ajudou. Eu fui olhando e falei, eu acho que esse aqui inspirou. Eu acho que esse aqui a gente conhece pouco, eu acho que esse aqui é interessante a gente ver. É por isso que a gente escolheu hoje esse que o Frei vai falar para nós, Santo Stanislau Kostka. Ele vai ser celebrado amanhã, 13 de novembro. Mas esse aqui eu vou dizer por que eu escolhi. É porque eu conheci a imagem dele quando eu fiz os exercícios espirituais lá em Taici, na Vila Kostka. Eu não sabia de nada, né? Fiquei sabendo depois e vou saber mais dele ainda hoje aqui, porque eu conheço muito pouco, quase nada da vida dele. Então é sobre ele que o senhor vai falar para nós hoje, Frei. É importante a gente saber que esses jovens, ele era um santo jovem, né? Esses jovens nos dão lindíssimos testemunhos de amor a Jesus. Coloca a gente às vezes no chinelo, pois né? A gente corre o risco de olhar e sair gritando por aí: o jovem não quer saber de Deus, o jovem não quer saber de nada, essa juventude está perdida. Mas nós, padres, que acompanhamos a juventude, nós vemos o quanto eles participam das celebrações, porque tem missa que é só jovem que participa, a gente vê nitidamente, né? O quanto eles procuram a confissão. Taquaritinga mesmo atendo tanta confissão de jovem, de adolescente, né? De pessoas que estão aí em processo formativo na catequese, e a gente vai percebendo que eles não são esses monstros. Muitas vezes a gente que é adulto olha para a juventude e diz: não querem saber de nada. Mas o jovem, de modo geral, é fiel, é devoto, busca a religião. A nossa igreja precisa acolher mais esses jovens, haja vista tanta perda de jovens que nós temos aí ao longo da caminhada. Estão indo para outros pastores, outros redios, que muitas vezes mais querem explorar do que cuidar. Eles estão meio que perdidos ultimamente, mas nós católicos precisamos nos manter firmes para mostrar-lhes o caminho, mostrar-lhes Jesus Cristo. Então, se você tem um jovem em casa aí, se anime. Acreditar neles, acredite, né, confie, pense que ele pode melhorar naquilo que precisa e pode aprofundar na fé. Então veja ele como um potencial, aí alguém que você pode investir muito nessa questão espiritual. Elogie, né? Incentive eles a continuar ou a voltar, né? A participar das coisas da igreja. Então vamos lá, vamos para a vida de Santo Stanislau Kostka. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726. Então a gente vê que é um santo que foi canonizado lá atrás, mas ele deu um lindo testemunho de vida enquanto viveu. Ele nasceu em 28 de outubro de 1550. Então, se você pensar que ele deu esse testemunho de vida jovem, nós vamos ver aqui alguma coisa sobre isso depois. Ele cresceu numa família nobre, muito influente, família bem conhecida na Polônia. Ele nasceu na Polônia e viveu ali toda a fase inicial de sua vida. Acontece que muito jovem ele conheceu os jesuítas, que estavam também começando.
1550, a ordem jesuíta estava lá nos seus inícios, a Companhia de Jesus, melhor dizendo, estava nos seus inícios. Santo Inácio enviando os seus missionários mundo afora, né, organizando esses missionários, e nós vemos aqui que Santo Estanislau se encantou com essa vida, quis muito participar dessa santidade que os jesuítas podiam oferecer. O que ele faz? Ele sai escondido, ele foge de casa com 17 anos, diz aqui a sua biografia que ele fugiu de casa a pé, vestido de mendigo para se juntar aos jesuítas. Olha só. Então a família nobre nem sempre queria que o filho fizesse esse caminho, né? E ele acaba fazendo esse processo, né? Sai escondido de casa, ou seja, morre o homem velho e nasce um homem novo. Morre aquilo que eu era para nascer algo novo. Fica também importante a gente refletir, a sua decisão tinha que ter sido firme, para que não tivesse que voltar para casa obrigado e para que permanecesse ali. Acabou saindo dessa forma, escondido. Em 1567, aos 17 anos, ele é admitido na Companhia de Jesus em Roma. Foi acolhido por um grande jesuíta, né? Companhia dos Jesuítas, perdão, em Roma. Foi acolhido por um grande jesuíta chamado Francisco de Borja, muito conhecido, né? E muito famoso. Viveu apenas 9 meses no noviciado até ser acometido por uma febre misteriosa. Então, tanta vontade, tanto desejo, levou até os jesuítas. Um pouco tempo, no noviciado ainda, na formação inicial, ele tem essa doença misteriosa que ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o que houve com ele, e ele morreu em Roma durante a noite, né, entre 14 e 15 de agosto de 1568. Se a gente contar que ele nasceu em 1550, ele morreu com 18 anos dentro do convento jesuíta. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é a data de sua morte, que também é significativa. Ele morreu no dia da Assunção de Nossa Senhora. Olha. E é uma data especial, né, para nós religiosos, para quem é religioso, porque a Assunção de Maria aos céus é aquela perspectiva de que todos nós seremos levados em corpo e alma aos céus, né? Então ele morre nesse contexto dessa data que já era comemorada naquela época e lembrada na devoção popular. O seu túmulo tornou-se um lugar de peregrinação e de oração. E em 13 de novembro de 1726, pelo Papa Bento XIII, ele foi elevado aí à dignidade dos santos. Elementos importantes da vida desse jovem que servem para a nossa reflexão e também para a nossa oração, né? Para aquilo que nós precisamos viver no dia a dia. Ele dá um testemunho de amor a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foge escondido para viver a vida jesuítica, ele demonstra para todos que tinha um amor arrebatador. Foi capaz de tudo para viver esse amor e essa devoção. Outra coisa importante que nós lembramos da vida desse grande jovem é que ele era jovem. Um menino de 17, 16, 17 anos, 18 quando morre, não tinha muito o que pensar, né? Ainda mais sendo nobre. A gente vai falar o quê? Estava emergido no tempo dele, vivendo a sua juventude, mas de repente Deus arrebata o seu coração e ele é totalmente transformado. É capaz de tudo para servir a Jesus. Renunciou tudo que tinha, fez a experiência de despojamento total, de viver a pobreza. Lembrando que o Papa também impôs, na época da fundação dos jesuítas, a pobreza obrigatória, né? Então eles tinham que viver a pobreza e a simplicidade, não podiam ter bens, e a ordem teve que viver assim, né? Com a Companhia de Jesus. E nós aprendemos que os santos primeiros que entraram para ela foram santos que viveram essa miséria, essa simplicidade, essa pobreza que era recomendada. Ele é o padroeiro dos noviços, né, daqueles que estão iniciando a vida religiosa, e também é um dos padroeiros da juventude. É um dos padroeiros jovens aí que nós temos em nossa igreja. Viveu como um jovem, morreu santamente como um jovem, mostrando que todos aqueles que são jovens podem alcançar a vida de santidade. Nós temos de fato muitos, como eu disse no início da reflexão de hoje, nós temos muitos jovens santos. Tem jovens que vivem namoro santo. Eu certa vez, atendendo confissões de crisma de jovens de 15, 16 anos,
Vinham os meninos com brinco, com colares, né? Falaram, nossa, isso daí deve ser um terror, um pandemônio. O menino reza o terço. Que bonitinho. O menino chegava e dizia, olha, Frei, eu rezo o terço, eu leio a Bíblia. E estava lá de brinquinho, de anelzinho na mão, de corrente. A gente julga pela aparência. A gente precisa ser mais misericordioso com os jovens e olhar para eles com muito mais caridade. Eles também estão fazendo a sua busca, conhecendo o seu caminho, descobrindo os seus gostos. Então é natural que eles tenham atitudes um pouco estranhas às nossas. Mas a gente precisa olhar para eles com muita caridade. Se esse menino com 17 anos fosse recusado no convento dos jesuítas, se ele fosse rejeitado pela ordem, pela Companhia de Jesus e não fosse aceito, nós com certeza não teríamos um grande testemunho de fé e de amor. Essa febre misteriosa que ninguém sabe explicar de onde veio, nem para onde vai, se a gente olhar como graça de Deus, a gente consegue perceber. Ele tinha tanto amor por Jesus que foi levado para Jesus tão cedo em sua vida. Morreu, mas morreu por amor. E é isso que nós precisamos guardar em nosso coração, né? A nossa disposição de morrer por Jesus, de entregar a nossa vida a Ele inteiramente, deve acontecer em nossa vida. A gente nunca pode esquecer disso, né? Se você está disposto a fazer isso, diga isso a Jesus. Não que você vai morrer amanhã, porque Ele não quer dizer que a gente vai ser levado amanhã. Mas Jesus sabe do quanto amor nós temos e o quanto nós queremos servi-lo. Que bonito, sermos corajosos, né? Porque ele foi corajoso. Faz parte da juventude a coragem, né? Talvez a gente que é mais velho precisa pedir a intercessão dele, né? A ousadia, a ousadia, né? A coragem, às vezes para responder ao chamado que Deus, né, faz para nós. Porque quando ele faz um chamado específico, né, para uma vida religiosa, para um sacerdócio, até para uma vida de leigo consagrado, como nós aqui na comunidade, realmente a gente precisa de coragem, né? Sim. Porque a gente diz Muita coragem. sim, a gente diz um sim sem saber muito como vai ser, né? Então ele aqui, que bonito, olha, largou, a exemplo de Santo Inácio, né? Se vestiu ali como mendigo e correu, foi viver, né, a Que simplicidade, bonito, né? Então, e Deus ali acolheu. Talvez Deus já soubesse que ele teria pouco tempo de vida, né? E ajudou ele a realizar a vocação a qual ele era chamado, né? Morreu ali, na ordem, como um vocacionado. Bonito, Sim, né, Frei? ele realizou aquilo que era o seu sonho, Isso. não é mesmo? Mesmo não chegando ao sacerdócio, que provavelmente era o seu serviço, né, seu desejo maior, ele conseguiu realizar estando na ordem. É uma tradição entre os religiosos, por exemplo, entre os franciscanos e também entre as outras congregações e ordens, que aquele que morre no noviciado vai reto para o céu, porque morre em estado de graça. Então esse jovem, morrendo na vida de noviço, alcançou a santidade e alcançou com certeza o reino dos céus. No noviciado a gente recebe uma formação de modo que a gente vive esse estado de graça por um bom tempo, é 1 ano, 2 anos, depende da instituição que pertence. Então esse menino morreu aqui com ar de santidade dentro do noviciado. Graça, bênção, riqueza da nossa igreja. Vamos pedir a intercessão dele então, rezando assim: ó perfeito imitador de Jesus Cristo, verdadeiro devoto de Maria Santíssima Mãe Nossa, glorioso nosso advogado Santo Stanislau Kostka, apesar de sermos indigníssimos de invocar-te, contudo, graças à confiança na tua grande caridade, agora e sempre queremos suplicar-te, a fim de que pelos méritos e intercessão de Maria Santíssima e de todos os anjos e santos, principalmente pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos obtenhas todos os dons e todas as graças, para sermos todos santos e perfeitos como o Pai Celeste. Possamos valer-nos do incomparável dom da Santíssima Eucaristia e do dom da devoção à nossa querida Mãe Maria, conforme desejo de Deus. Chegaremos assim a cantar para sempre as divinas misericórdias no céu. Rogai por nós, Santo Stanislau, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E rezemos: ó Deus, que dentre outros milagres da tua sabedoria, deste a Santo Stanislau, ainda em tenra idade, a graça de uma santidade madura, concede-nos que, mediante o exemplo deste bem-aventurado, obrando sem cansar, resgatemos o tempo
e apressemos nossa entrada no descanso eterno por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bonito, Frei, que bonito. E eu estava comentando com o Frei que lá em Itaici, né, lá na Vila Cóstica, onde há um tempo atrás se reuniam os bispos na CNBB, ali, né, Vila Cóstica leva o nome, né, de Santo Estanislau. Ali tem então uma imagem, né, numa das capelas tem ali uma imagem dele, bem bonito, jovem jesuíta. Grande testemunho para nós, né? Verdade. Grande exemplo. Verdade. Ele tinha condições de viver muito da vida, né? Era rico, da Polônia, família nobre, tinha como viver todos os prazeres possíveis da sua vida. E não quis, recusou isso, desobedeceu, entre aspas, os pais, querendo entrar para a ordem dos jesuítas, e viveu aquilo que pôde da melhor forma possível. Interceda por nós, né? Precisamos, né, Frei? Sim. Precisamos muito, né, desse espírito impetuoso que atuava nele. Olha, a gente vai se encontrar agora na sexta-feira, tá bom? Dia 15 de novembro, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre Santa Margarida da Escócia. Talvez você já conhece, vai conhecer mais um pouquinho. Se assim como eu você não a conhece, nós vamos conhecê-la e ela também vai inspirar a nossa vida. Nós vamos pedindo agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas, de modo especial Santo Estanislau, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai o amor de Jesus e o amor que precisamos ter a Jesus. Ide em paz, permaneçam em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Você santo, esta é minha resposta. Você santo.